Olá, boa noite. Patrícia já chegou? Que bom, Patrícia. Que ótimo isso. Boa noite, unicórnios valentes. Conforme forem chegando, vai colocando aí o seu unicórnio. E hoje nós vamos conversar sobre ouse descobrir os seus sabotadores. Esse é o papo de hoje. Vamos só esperar mais um pouquinho para mais pessoas chegarem, só um pouquinho, e começamos. Enquanto isso, estou aqui organizando o meu arquivo. E a Ana Lúcia também já chegou. Olá, Ana. Você que é isso mesmo, já botando unicórnio, Ana, isso mesmo. Afinal, somos aqui da tribo dos unicórnios valentes. Adriana, boa noite. Olá, Menaíde, boa noite. Que bom vocês estarem aqui. E hoje, a nossa reflexão, como eu comentei, vai ser sobre os nossos sabotadores internos. E será que nós temos sabotadores internos? Será que nós somos ousados para encarar os sabotadores? O que vocês acham, hein, gente? Eu vou trazer aqui algumas perguntinhas. Eu não achou o unicórnio? Não. Você vai, depois a gente tem que te ensinar a achar o unicórnio. Glória, boa noite, Glória. Então, hoje nós vamos conversar, como eu comentei, sobre os sabotadores internos. E eu quero trazer aqui já algumas perguntinhas, porque às vezes a gente fica pensando, mas será que eu tenho sabotador interno? Mas que raio de negócio é esse, né? Então, vamos lá. Você já se percebeu, em algum momento, sendo muito crítico com você ou com os demais? Criticando as circunstâncias da vida? Então, você não só critica você, como você critica os outros e também as circunstâncias? Será? Se isso já aconteceu com você, coloca aí, eu critico tudo, eu me critico à beça. Eu acho que eu nunca estou bem o bastante, eu nunca sei o bastante. Então, eu me critico. Outra, você já tentou ou você tenta controlar as outras pessoas ou as situações? Você tenta controlar os outros? Você fica irritado quando as coisas fogem ao seu controle? Você se perde no perfeccionismo? Eu ainda não está bom bastante, vou fazer mais um pouquinho, vou fazer diferente. Começa muitas coisas, mas não finaliza. Esse é um dos sabotadores que eu gosto de brincar, que parece, olha, parece a gente fala assim, você tem muita iniciativa, mas você não tem acabativa. Gente, falta que a gente reclama tanto, é porque as pessoas não têm iniciativa. Mas, às vezes, caraca, a gente não tem acabativa. E olha, Adriana, se tá toda errada, não tá não, porque você tem o crítico falando, tá? Olha o teu crítico aí. O crítico vai só pegando a gente. Você sente dificuldade para dizer não para as outras pessoas? Oi, Silene, boa noite. Então, será que você sente dificuldade de dizer não para as outras pessoas? Todas essas perguntinhas que eu fiz têm a ver com esses sabotadores. Porque quando nós falamos de sabotadores de uma forma mais genérica, vamos falar assim, o sabotador, o que ele é? Ele é todo pensamento, todo hábito,
toda crença limitante que está fazendo com que a gente não dê um passo adiante, que a gente se perca, que a gente acredite que não vai ser agora. Então, de forma genérica, sabotador é isso. É um ser que habita dentro de nós e que fica botando a armadilha para a gente escorregar. Agora, a ideia sabotador, se eu estou assistindo um filme de guerra, né, o sabotador vai lá e sabota o inimigo, né? Só que aqui, em termos de psicologia, o sabotador vai ser esse ser que está dentro de nós. E todos nós podemos ter uma infinidade de sabotadores. Vai depender, sim, da nossa criação, vai depender das coisas que a gente aprendeu quando éramos crianças. Isso, eu escolho demitir o sabotador que existe em mim. Ótimo, Silene. Vamos demitir esse povo todo, né? Que haja Deus. Agora, o papo que eu quero trazer aqui para vocês hoje é falar sobre esses sabotadores, mas baseado na teoria da inteligência positiva. Então, eu não quero aqui somente estar conversando com vocês sobre esses sabotadores que nós temos e que cada um de nós pode ter um. Não, é baseado na inteligência positiva de uma pessoa chamada Shirzad Chaminé, ou Chaminé, eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Mas é porque essa gente tem um sobrenome difícil. Mas ele foi uma pessoa que estudou muito para entender e criar uma teoria que ele chamou de inteligência positiva, e nas pesquisas ele mapeou 10 sabotadores que são as nossas armadilhas diárias. Já de cara, para todo mundo respirar tranquilo, todos nós temos os 10 sabotadores. Todos temos. E está tudo bem. Ele está presente em nós. Todos eles estão presentes. O que acontece aí, que a gente começa a entrar em risco, é quando nós ficamos mais tempo no sabotador. Então, a teoria da inteligência positiva nos traz, primeiro ponto, 3 personagens muito importantes para esse jogo. Um dos personagens, ele chama de sábio. O nosso sábio interno. Se eu estivesse aqui falando com vocês com uma premissa da física quântica, por exemplo, eu estaria falando do observador. O observador é, na leitura, na minha interpretação, na leitura da inteligência positiva, ele passa a ser o nosso sábio. Se eu estou falando de inteligência emocional, ele também tem um papel parecido com o sábio, parecido com esse observador. Então, na teoria dele, ele traz para a gente esse papel importantíssimo, o nosso sábio. O outro papel que ele traz é o sabotador, que são 10. O terceiro papel importante que ele traz é o que ele chama de QP. QP, gente, é uma média, um percentual do tempo que nós ficamos no sábio ou no sabotador. Se eu tenho um QP alto, significa que a maior parte do tempo eu estou no meu sábio. Então, eu posso ter, sei lá, 5 sabotadores numa medida alta. Mas se eu fico pouco tempo neles, tá tranquilo. Fui salva pelo meu sábio. Agora, se eu fico muito tempo nesse sabotador, então essa medida QP, ela é muito importante.
E, infelizmente, pelos estudos que o Xart fez, ele trouxe a seguinte informação: 80% da população fica a maior parte do tempo com esse QP baixo. E existe uma medida, um vórtice, e aí eu vou pedir para a Priscila está aqui conosco, lá do time dos meninos. Priscila, compartilha para mim aí o vórtice, para eu poder mostrar aqui para as pessoas, para ficar mais claro, que é mais difícil eu explicar isso, gente. Como é que a gente vai imaginar isso na nossa cabeça, né? Ele estudou e ele percebeu como se tivesse um vórtice. Vocês estão percebendo que tem uma parte que ele está assim largo, depois ele vira e novamente abre. Ali é uma medida de 75%. Quando nós alcançamos essa medida de 75% de tempo no meu sábio, eu tive a grande virada. Essa é a grande virada. Eu conseguir me desenvolver para estar de 75% para mais no meu sábio e não no meu sabotador. E isso traz muito espaço na nossa vida. Eu me trabalhei bastante para começar a alcançar esse sábio, né? E em processo de coaching, de desenvolvimento, muitas vezes eu uso essa ferramenta, que depois eu vou compartilhar com vocês, para vocês poderem, inclusive, fazer o teste. E aí vocês vão perceber quais são os sabotadores de vocês a partir dessa teoria da inteligência positiva, e vocês vão entender qual é a medida do QP que vocês estão. Essa live, esse conteúdo, ele está começando hoje aqui na TV OMC, mas eu vou continuar esse conteúdo na quinta-feira no meu canal, também às 18 horas, no canal Vânia Rigo, lá do YouTube. Porque eu vou ter bastante conteúdo para vocês para explicar cada um dos sabotadores e estratégias para que a gente aprenda a lidar com cada um deles. Aqui nós vamos fazer, né, um primeiro passeio pelo conteúdo, mas eu tenho algo mais completo também para entregar para vocês. Priscila, você pode recolher esse slide? Agradeço. E voltamos para a tela cheia. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Ter essa ousadia para encarar esse inimigo de frente, tá? E aí eu convido vocês, façam o teste, que eu vou pedir permissão para deixar o link aqui postado na descrição do vídeo. Então, depois vocês deem uma olhadinha e vai ter o teste. Caso não, que eu não consiga fazer isso, vai estar no meu Instagram, lá no link da bio. Eu vou colocar o acesso, porque esse é um teste grátis que o autor compartilhou com toda a humanidade. Então, ele não travou esse conhecimento, está aberto para a gente. E eu vou deixar ali disponível. Então, ou vai estar aqui na descrição do vídeo, ou lá no vania.rigo, meu Instagram, que a gente sempre posta aqui no final da live, para que vocês encontrem o teste, façam os 2 testes, e a gente vai para a próxima live, na quinta, já com o teste de vocês feitos, e podendo até interagir aqui e ir tirando dúvidas, tá? Então, qual é esse ponto de virada? Como eu falei, 75. Vocês vão saber o ponto de virada de vocês respondendo o teste. E ele mapeou, como eu disse, os 10 sabotadores. Pelo estudo deles, da inteligência positiva, o pior dos sabotadores é o que ele chama o juiz, ou o nosso crítico. É o principal sabotador. Nós ficamos muito tempo nesse juiz. E aí eu me saboto direto. Esses sabotadores, também é uma informação interessante, principalmente aqui, quando a gente está começando a falar agora também bastante de neurociência no canal, né, da OMC, a desprogramação neurobiológica
foi um convite para a gente começar a olhar mais esse cenário, né? Então, olhando para esse cenário de neurociência, dos nossos caminhos neurais, os sabotadores, esses circuitos neurais ficam numa área do nosso cérebro que ela é responsável pela nossa sobrevivência. Então, ele é responsável por aquelas respostas neuroquímicas de lutar, fugir ou congelar. Então, o que acontece? Olha, eu tenho que sobreviver. Esse sabotador, ele está ali, presente, gente, para trazer a nossa sobrevivência. Eles começaram conosco quando nós éramos crianças. Lá na nossa infância, ele era muito importante. Ele era fundamental. Porque caso ele não existisse, a minha criança não ia crescer, não ia estar aqui. Então, quando o nosso medo surge, e que vai me dizer lá, lutar, fugir, congelar, quando o meu medo surge, que todo esse sistema é ativado, isso existe porque eu preciso viver. Então, já começa por aí uma nova visão do nosso sabotador. Sim, a gente demite o sabotador, como Silene colocou aqui. Nós vamos demitir o sabotador que está presente na nossa vida num percentual de tempo muito alto. Entendem? Porque sabe quais são os sabotadores? Segundo a inteligência positiva, nós temos um sabotador que é o prestativo. Gente, mas não é tão legal quando nós temos pessoas amigas que querem ajudar umas às outras? Isso é fantástico. Quando eu quero ser uma contribuição para as pessoas, isso é divino. Agora, se eu tenho um prestativo numa escala até 10, que é de 0 a 10 cada escala, tá? Vocês vão ver quando fizerem o teste de vocês. Então, quando eu tenho o meu prestativo em 10, em 9, em 8, eu tenho prestativo muito 8. Muito 8, aí tá lá. Prestativão. E eu tenho aquela minha medida de QP, que é o tempo que eu fico no meu sábio, ou o tempo que eu fico no meu sabotador. Então, eu tenho um QP baixo. Eu fico muito tempo do meu dia no meu sabotador. E eu tenho sabotador prestativo altão. Eu vou o tempo inteiro priorizar os outros. Priorizar fazer tudo para todo mundo, menos para mim. O meu projeto de vida muito facilmente vai para a gaveta, porque eu não sei dizer não e colocar um limite. Mas ser prestativo não é uma coisa ruim. Ele é ruim se ele é num grau elevado e eu não sei lidar com ele. Vê? Outro sabotador, insistente. Mas, gente, se eu desisto muito fácil, se eu não sou insistente, eu não vou à frente com meus projetos. A menor dificuldade que aparecer, eu já... sabia que não ia dar certo, né? Então, eu vou para desistir. Ter um insistente é muito importante. Ele só não pode estar dominando lá o meu tempo todo. Isso, ó, Silene, os sabotadores, eles são todos importantes. Todos nós temos todos. Só que é isso, ó, eles devem estar em equilíbrio. Se eu tenho um sabotador
em 5, em 6, ele está tranquilo. Se eu tenho sabotadores em 8, em 9, em 10, mas eu tenho um sábio alto, também vai estar tranquilo, porque esse sábio, que é o nosso observador lá da quântica, vamos falar assim, esse sábio, ele vai estar gerenciando ali, é como se ele fosse porteiro de um prédio. Agora não, fica aí. Não, meu filho, que virar perfeccionista agora o quê? Esse projeto você tem que entregar agora. Chegar com bolo depois da festa não adianta. Então, eu estou lá querendo chegar com bolo depois da festa? Porque eu quero ser perfeita? Não. Então, esse sabe o que vai fazer essa gestão. É muito importante, então, que nós saibamos fazer o quê? Colocar o nosso sábio presente. Então, a principal dica que eu posso trazer aqui para vocês é: conectem com o seu sábio ou com o seu observador. Existem algumas práticas, eu vou deixar aqui algumas dicas nessa live e vou entregar mais conteúdo também na outra, tá? Porque é um assunto bem longo para a gente estar discutindo. Então, esse sábio, ele tem que estar o tempo inteiro olhando para você. E a partir do momento que eu tenho consciência dos meus sabotadores, eu tenho coragem de olhar para ele cara a cara, eu começo a ficar atenta. Eu vou dizer assim: está você aí de novo, não é? Está querendo me sabotar com o meu perfeccionismo? Não, agora você vai ficar sentadinho. Existe uma técnica. Essa eu já vou entregar aqui para vocês. Existe uma técnica onde você pode dar um nome para o seu sabotador. Dá um nome para ele. No momento que você dá um nome para ele, eu tenho uma pessoa muito querida que uma vez ela deu um nome para o sabotador dela de, se não me engano, foi a barraqueira, uma coisa assim. Porque as coisas irritavam ela muito facilmente e ela logo baixava o barraco, né? Então ela chamou de barraqueira. Todas as vezes que ela percebia a barraqueira chegando, que a gente percebe, e aí novamente vamos lá para o sábio. Se eu estou presente comigo, eu percebo o meu corpo. Eu percebo as minhas emoções chegando. Eu percebo que eu comecei a ficar com o coração palpitando, que eu comecei a ficar quente, que minhas pernas começaram a tremer. Cada um tem uma reação. Mas você vai começar a se observar e vai perceber. No caso dela, era a barraqueira chegando. Ela falava: ai, meu Deus, a barraqueira. E o que ela fazia ali naquele momento? Que é uma outra ferramenta que as pessoas usam pouco, valorizam pouco, mas que é fantástica. Aprende a respirar. Respira longamente, profundamente, no abdômen, em todo o peito. Respira. Na hora em que você está presente com a sua respiração, você consegue perceber o sabotador e você consegue gerenciar esse sabotador. Esteja presente. Então você respira, chamando essa presença, e você conversa com o sabotador. Olha, você pode conversar em voz baixa, tá? Interno, para ninguém te ver falando sozinho, achando que você tá doido, tá? Então, se você tem outras pessoas, pode fazer isso baixinho, faz só com você. Então, você vai respirar e conversar com esse sabotador. E o sabotador, olha, eu falei do insistente, falei do prestativo. A vítima é outro sabotador. Nós aprendemos muitas vezes, quando somos crianças, que aquela vítima fazia com que papai, mamãe ou o cuidador que estivesse conosco prestasse mais atenção na gente. Então, essa vítima que aparece na nossa vida, no dia a dia,
É um grande jogo, porque eu sei que vão olhar para mim. Ah, mas eu fico doente, eu fico isso e aquilo, e eu não quero ir para a vítima. Então, talvez teu joguinho seja viver o papel do herói. Olha que eu sofri tudo isso e ó, tô aqui inteira, nem pedi ajuda. Talvez seja o papel do herói, que vai ser a contrapartida, né, ali da vítima, mas vai estar vibrando no fundo na mesma energia. Então, pequenas atitudes que você pode tomar no seu dia a dia para lidar com tudo isso. Né? Esteja presente. Aí você vai identificar o teu sabotador e vai perceber quando ele começa a aparecer no teu dia. Ele começou a aparecer? Fala para ele. Querido, fica aqui sentadinho do meu lado. Agora você não vai me atrapalhar. Presença. Conheça seus sabotadores. Então, faz o teste que eu vou compartilhar com vocês. Vou tentar compartilhar aqui na descrição do vídeo. Se eu não conseguir, vai estar no meu Insta de qualquer forma. Vai lá, Vânia Rigo, como a gente postou aqui, e faz o teste. Faz os 2 testes que estarão lá no link. Um é o QP e o outro é o sabotador. Vem para minha live na quinta com o teu teste feito, porque aí você pode até começar a compartilhar aqui, a gente começa a conversar sobre esses resultados. Que estratégias a gente pode usar para lidar com cada um deles. Tá? Existem algumas dicas, mas como eu falei, ó, primeiro, presença. Respira. Quanto mais tempo você estiver presente, mais fácil vai ser você desenvolver a sua inteligência emocional e a sua inteligência positiva. Muito mais fácil. Eu fui descobrir isso de forma experiencial. Eu não sabia. Mas como eu pratiquei o renascimento muito tempo, e o renascimento trabalha com a respiração, e a sacada da respiração é você respirar. Boa noite, Cláudia. Você respirar e durante a respiração não faz mais nada. Oi, Alberta, você vai respirar e vai... O nariz começou a coçar, você não coça sem pensar. Meu nariz está coçando. Ah, vou coçar. Cocei. Isso é estar presente. Caso contrário, você está brincando de respirar, mas você não está na presença. Você não estando na presença, você vai simplesmente estar ali, brincando de respirar. E vai dizer, isso não funciona, que você não foi para a presença. E estando na presença, que é no sábio, você percebe o teu sabotador. E aí você começa a fazer um jogo diferente com ele. Você olha para ele de frente, você tem coragem. Eu tive uma cliente, vou contar essa última historinha aqui, que a gente está quase no final da live. Eu tive uma cliente que ela tinha a curiosidade como uma coisa incrível. Isso está associado a um dos sabotadores. E eu tenho muito disso também, tá? A minha curiosidade é algo... Então, quando eu trouxe isso com ela, eu falei, gente, eu também tenho que trabalhar isso em mim. Ela precisava fazer alguma coisa, mas no momento que ela entrava na internet para começar a pesquisar aquilo, tudo que aparecia chamava a atenção dela. E pela curiosidade, ela acabava entrando em tudo e não conseguia finalizar o que ela tinha de propósito. E no caso dela era sério, ela estava desempregada e precisava cadastrar o currículo dela em alguns locais para conseguir um novo emprego. E ela se perdia. E ela botou um nome de Darth Vader, né? O lado negro da força, que é uma força. Essa criatividade, essa curiosidade é uma força incrível na gente. Mas se eu deixo ela em alto grau, o que vai acontecer? Eu começo muita coisa e não termino.
eu vou lá para aquele espaço de muita iniciativa, gente, e pouca acabativa. Então, isso é que começa a nos sabotar. Então, em resumo, hoje, olha, todos temos sabotadores, vamos aprender a lidar com eles. Vamos fazer o teste, vamos conhecer esses sabotadores. E vem para a próxima live. Vamos discutir mais isso, conhecer cada um deles. E trocar mais ideias de como encaramos esse ovinho que está aí dentro. E que já conseguimos até encontrar nomes para eles. Graças a esse autor incrível que trouxe para a gente a teoria da inteligência positiva. Vejo vocês na próxima live. Quinta-feira, no meu canal do YouTube. Eu não vou fazer no Insta, porque como tem PowerPoint para fazer a apresentação, vocês precisam ver aqui os slides. Então, eu vou fazer só no YouTube. Né? Dar um mini treinamento aqui para vocês sobre o tema. Um beijo, gratidão. Bye, bye, tribo dos unicórnios valentes. E olha, no meu canal, quinta. Tchau.